Boa noite! Oração Ação, o nosso grupo de estudos, nosso ponto de encontro, em ação outra vez. Estamos no ar, estamos na internet, estamos em nossos corações. Não há lugar mais importante para focarmos nossas vidas, para direcionarmos nossas vidas do que o coração. O amor é o mandamento maior da vida, segundo Jesus. O sentido da existência, ou para que fomos criados, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Que esse seja de bom grado o sentido das nossas vidas, da vida de cada um de nós. Como disse Chico Xavier, Jesus não pediu que subíssemos o Monte Everest, ele quer apenas que amemo-nos uns aos outros. E como amor é também o que a alma humana mais quer, mais deseja, mais necessita, ora, buscarmos o que nós mais necessitamos devia ser até óbvio. Só é mais difícil para nós porque nós temos nos dedicado ao que a gente não precisa. Temos focado nossas vidas ao que não é necessário. A respeito disso é saborosa a história que é atribuída a Sócrates. Sobre Sócrates, o grande filósofo grego, que segundo essa história ia todos os dias ao mercado de Atenas. Percorria todas as ruas, olhava todas as lojas, inspecionava, se informava sobre todos os produtos. E não comprava nada. Isso se repetia tanto, era tão rotineiro que um dia, um dos vendedores precisou perguntar para o filósofo: Sócrates, o que acontece que o senhor vem todos os dias até o mercado, vê todos os produtos, pergunta a respeito de todos os produtos e não compra nada? E Sócrates explicou: é que eu só estou interessado em saber de quantas coisas eu não necessito. Vejam, meus amigos, como é saboroso perceber que a sociedade implanta necessidades em nós, que parece mesmo que não conseguimos viver, que não é possível viver sem essa multiplicidade de coisas, de produtos, de objetos. E como é importante que nós percebamos que essas necessidades são falsas, que nós não precisamos dessa multidão de coisas que a sociedade nos impõe para bem viver. Como é fundamental nós proclamarmos a nossa libertação, a nossa liberdade frente aos manipuladores de mentes. Não é precioso entendermos isso? Libertemo-nos. É nesse sentido que vai hoje a nossa reflexão. Estamos estudando o capítulo 10 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, capítulo 10 que versa sobre a lei da liberdade, e estamos falando especificamente sobre a liberdade de consciência. Já começamos a falar no encontro anterior, e hoje vamos abordar um aspecto da liberdade de consciência extremamente oportuno para esses tempos em que vivemos, que é sobre os radicalismos,
sobre os fanatismos. É fato que a rede social convidou a todos a darmos opiniões sobre tudo. E as redes sociais montaram um sistema em que as opiniões mornas, as opiniões sensatas, o bom senso é praticamente execrado nas redes sociais. O que é buscado, o que é valorizado, são as opiniões radicais, fanáticas, violentas mesmo, a ponto de posições claramente mentirosas, claramente ilusórias, mas que tem essa cor do fanatismo e do radicalismo, se propaguem com uma velocidade absurda. Precisamos e podemos entender muito da nossa sociedade, de quem somos nós e como estamos nós, que prioridades são valorizadas na nossa sociedade, entendendo essa lógica da rede social, essa lógica do fanatismo e do radicalismo, que não importa se forem verdades ou não. O que importa é que sejam posições impactantes. É isso o que a nossa sociedade busca nesses tempos em que vivemos. Pelo menos uma porção significativa da nossa sociedade. A posição invejada, a posição buscada por todos é dos influencers, dos influenciadores digitais. E para você viralizar, para você impactar a sociedade, nenhum compromisso com a verdade, com o bom senso, com valores éticos é exigida. É exigido apenas a posição fanática, a posição radical. E por isso nós estamos nessa toxicidade, nesse envenenamento mútuo e coletivo do momento em que vivemos. Então precisamos demais estudar isso, e é exatamente isso que Kardec, com suas perguntas luminosas, e os espíritos com suas respostas essenciais, nos trazem para o estudo de hoje. Vamos lá? Pergunta 838. Kardec questiona assim: toda crença deve ser respeitada, ainda que notoriamente falsa? Devemos respeitar uma crença de uma pessoa qualquer que seja, ainda que percebamos ser notoriamente falsa? Olha que questão interessante. A resposta vem assim: toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças condenáveis são as que conduzem ao mal. Aqui vemos os espíritos de luz em total consonância com a proposição do Cristo, que é: conhece-se uma árvore pelos seus frutos. Então, o respeito que toda crença merece é apenas a crença sincera e que conduz à prática do bem. As crenças condenáveis são as que conduzem ao mal. Então analise uma crença, uma ideologia, uma filosofia pelo impacto que elas geram nas pessoas e no mundo. Se elas propagarem o mal, a violência,
o envenenamento coletivo, elas deixam de ser respeitáveis e passam a ser condenáveis. Não é claro isso? Vejam se não é precioso entendermos isso, se não é preciosa essa reflexão. Questão 839. Será motivo de repreensão ofender a crença daquele que não pensa como nós? E a resposta aponta o seguinte: ofender a crença alheia é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensar. Então Deus nos deu liberdade de pensar. Quem somos nós para coibirmos, para desrespeitarmos essa liberdade de pensar? Não é verdade? Então a pergunta: será motivo de repreensão ofender a crença daquele que não pensa como nós? A resposta é: ofender a crença alheia é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensar, que é uma lei de Deus, que é uma lei natural. Bom, não é? Questão 840. Colocar obstáculos às crenças que causam problemas à sociedade é atentar contra a liberdade de consciência? Será que não devemos colocar obstáculos às crenças que causam problemas à sociedade? A resposta vem: o homem pode reprimir as ações, mas a crença íntima é inacessível. Não há como se pensar numa limpeza das crenças prejudiciais, das crenças que causam problemas à sociedade. Porque as crenças individuais, mesmo que perniciosas, mesmo que façam mal, elas são inacessíveis às leis, inacessíveis à polícia, inacessíveis ao judiciário. Não é lógico? Kardec comenta o seguinte: reprimir as ações exteriores de uma crença, quando ela ocasiona um prejuízo qualquer a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência. Então, quando uma pessoa, como consequência das suas crenças, gerar o mal, ocasionar um prejuízo qualquer a terceiros, essa crença precisa ser reprimida. Não há liberdade de fazer o mal. O mal deve ser reprimido e as crenças que impulsionam as criaturas ao mal devem ser combatidas também. Então, reprimir as ações exteriores de uma crença, quando ela ocasiona um prejuízo qualquer a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão não impede que a pessoa mantenha a sua crença. Impede, bloqueia, reprime os efeitos violentos, os efeitos perniciosos, a geração de problemas aos outros pelas nossas crenças. Muito interessante. Questão 841. Devemos deixar que se propaguem doutrinas perniciosas por respeito à liberdade de consciência? Podemos, sem atentar contra essa liberdade, tentar trazer de volta para o caminho da verdade
aqueles que se perderam ao admitir falsos princípios? Temos enfrentado isso por toda parte. O que é legítimo fazer com aquelas pessoas que adotaram falsos princípios, doutrinas perniciosas? O que fazer? A resposta dos Espíritos vem: certamente que podem e até mesmo devem trazer de volta aqueles que se perderam. Então podemos e devemos trazer à razão aqueles que se perderam. Mas, a exemplo de Jesus, ensinem pela doçura e pela persuasão, e não pela força. E não pela força, porque usar a força para convencer alguém a deixar a sua crença seria pior do que a própria crença que está sendo praticada. Então, os Espíritos já falaram nas respostas anteriores que os efeitos perniciosos das crenças devem ser reprimidos, mas que a crença em si deve ser apenas objeto de uma abordagem com doçura e persuasão e não pela força. E se essa abordagem com doçura e persuasão não for suficiente para demover as pessoas, deixemos essas pessoas com as suas próprias crenças, desde que essas crenças não façam mal a ninguém. Terminam os Espíritos dizendo assim a essa pergunta: se existe alguma coisa que é permitido impor, é o bem e a fraternidade. Não acreditamos que o meio de convencer alguém seja a violência, pois a convicção não se impõe. A convicção não se impõe. Se temos alguém das nossas relações que tem uma crença ilusória, uma crença perniciosa a outras pessoas, mas que a pessoa guarda essa crença para si, limitemo-nos à ação pela doçura e pela persuasão. Porém, se essa crença gera prejuízos a outrem, causam problemas à sociedade, é preciso apontar, é preciso denunciar, é preciso combater, mas sem perder a doçura, sem perder o foco na persuasão. Ainda que ocasionalmente se deva reprimir, isolar, conter essas ideias que fazem mal ao coletivo, mantenhamos a atitude da doçura, a atitude da persuasão. Porque mesmo contidos, as pessoas que têm convicções prejudiciais a outras e ao coletivo precisam ser tratadas, precisam ser acalmadas, precisam ser aconselhadas, porque as convicções internas não se impõem. Então, contenhamos os efeitos maléficos,
mas defendamos até o fim a liberdade de todos terem as suas próprias convicções. Respeitemos as convicções e reprimamos quando essas convicções gerem prejuízos à coletividade, a terceiros, porque o mal precisa ser combatido. Mas respeitemos, como Deus respeita, o direito do equívoco das pessoas. Muito bem, última pergunta, 842. Quando as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer aquela doutrina que tem o direito de se apresentar como verdadeiras? E a resposta dos Espíritos é: a verdadeira doutrina é aquela que faz mais homens de bem do que hipócritas. Se uma doutrina, se uma instituição gera homens de bem, que por sua vez se expressam em ações concretas de solidariedade, de fraternidade, de caridade, essa pode ser considerada uma verdadeira doutrina, uma verdadeira instituição. E continuam os Espíritos: homens que pratiquem a lei do amor e da caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal pelo qual se reconhece que uma doutrina é boa. Porque toda doutrina que tiver por resultado semear a desunião e estabelecer uma linha de demarcação entre os filhos de Deus, ou seja, a separação, só pode ser falsa e prejudicial. Muito interessante. Carente de estudar na prática isso tudo. Não é verdade que às vezes o bem, a fraternidade é mal compreendida? Não é verdade que Jesus Cristo, assim como João Batista, assim como Sócrates, foram assassinados exatamente por serem mal compreendidos? É verdade. Não é verdade que muitas vezes a ação de pessoas desse quilate, Sócrates, João Batista, Jesus, geraram controvérsia, geraram desunião? Sim, é verdade. Mas era objetivo desses luminares causarem desunião? Ou foi o próprio egoísmo, o próprio interesse, a própria mesquinhez, o próprio apego aos velhos interesses e instituições dos homens que gerou a desunião? Claro que sim. Sócrates, Jesus, João Batista não vieram com o objetivo de fragmentar a humanidade, de separar as pessoas. Se as suas palavras, se as suas ações geraram desunião, é pela própria postura, pela própria atitude, pelo próprio fanatismo, pelo próprio egocentrismo dos homens. Muito interessante. Vejamos se isso tem base, se isso pode e deve orientar nossa ação nesse tempo de fanatismos e radicalismos. Lembremos sempre que uma árvore se conhece pelos seus frutos. Que se uma doutrina, uma instituição, não gerar atitudes boas, não gerar pessoas melhores,
elas devem ser seriamente investigadas. E se essa doutrina ou essa instituição gerar pessoas violentas, gerar pessoas que atacam-se, que mentem, que atuam irresponsavelmente na sociedade, claro que devemos nos afastar e, conforme os efeitos, devemos nos posicionar e denunciar. Jamais percamos a coragem e o dever de apontar o erro, ainda que seja nossa obrigação também acolher os errados. Apontemos o erro onde ele estiver, com doçura e persuasão, mas com coragem e firmeza. Mas sempre acolhamos os equivocados, acolhamos os iludidos, acolhamos os errados. Mesmo os criminosos, por exemplo, devem sim ser apartados, devem sim ser presos, ainda que, é claro, nossas prisões, nossas penas precisassem ser muito mais educativas do que o são hoje. Então, reprimamos o erro onde quer que ele estiver, mas acolhamos todos os errados, até porque todos nós nos encontramos nessa categoria. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ferramentas de Jesus para os tempos de radicalismo. Que eles nos sejam úteis. Saudemos os amigos, Luiz Naca, dando seu boa noite, Marco Aurélio Trindade, viva e deixe viver até certo ponto. Se gerarem o mal, se estiverem prejudicando crianças, idosos, mulheres, homens, pessoas de bem, é nosso dever nos posicionar. Gugu Souza, expressando sua gratidão. Enir Cajazeira, como é atual o livro dos Espíritos, não é? Estamos passando por isso. A humanidade está sempre cometendo os mesmos erros. E nós, inclusive, percebamos como temos feito a defesa dos nossos pontos de vista. Se é com doçura, se é com persuasão, se é com acolhimento às pessoas, não é? Combater o erro, mas acolher os errados. Muito bom. Eliana Ventura, Eliana Laure Viana, Adelaide Dias, Anne, a crença é passageira, é uma forma de religação para atingir a espiritualidade. Significa que a humanidade está progredindo. Muito interessante. Anne dando seu boa noite, André Santos, seu boa noite, Nir Cajazeira, André Salvatore. Um prazer estar com todos vocês, todas vocês. Leiam, espalhem, propaguem essa nossa estimulação de uns para os outros quanto à obrigação de combater o erro e a necessidade de acolher os errados. Um grande abraço a todos, até amanhã, paz e bem.